O assunto de hoje é o seguinte: trouxe um assunto aqui, acho que interessante para todo mundo: como organizar melhor a sua rotina para atender mais clientes. Isso daqui é se tratando até mesmo de um social media, ou então até mesmo você que trabalha por conta, para você que trabalha para sua própria empresa. Como é que você faz para ter uma rotina mais organizada e conseguir fazer mais coisas, mais tarefas, atender mais clientes, consequentemente ganhar mais dinheiro, tá? Esse é o tema dessa aula de hoje, tá? Espero que vocês estejam aqui, estejam com vontade de aprender com papel e caneta para vocês colocarem em prática, tá? Um dos maiores problemas, né, das pessoas que trabalham por conta, mesmo sendo social media ou não, é a organização. Por quê? Porque se você é uma pessoa desorganizada, vai te faltar tempo. E se te falta tempo, você vai parar, vai estagnar. Porque, por exemplo, você tem 2, 3 clientes, 4 clientes, você não é uma pessoa organizada, consequentemente você vai ter que trabalhar demais e não vai conseguir pegar mais nenhum outro cliente. E isso às vezes não é porque você não tem tempo, é porque você não é organizado, né? Porque você não tem uma rotina, você não tem ali tarefas para ser cumpridas nos dias certos, nos horários certos. Isso acaba impactando diretamente você no seu resultado final, no mês, tá? Então, se você for parar para ver, eu sempre analisei o seguinte: por que tem pessoas que você olha, né, e você fala, nossa, como que essa pessoa consegue fazer tantas coisas? Como que essas pessoas conseguem administrar tantas empresas? Como que essa pessoa consegue ganhar tanto dinheiro em várias fontes de renda diferentes? Como que ela tem tempo para fazer isso? Será que ela tem horas a mais do que eu? Será que o dia dela tem mais de 24 horas? Cara, não é verdade. E essas pessoas, geralmente, eles levam um estilo de vida muito legal, tá? Então você vê que eles não ficam o dia todo enfunados no escritório, eles não ficam trabalhando o dia inteiro, eles passeiam, viajam, praticam esporte, vão para academia, no meio do dia eles saem para fazer caminhada. Como é então que eles conseguem fazer isso? Qual que é o segredo, né? Qual que é o segredo para que você consiga ter tempo? A resposta está em ter uma rotina, tá? Ter uma rotina diária, uma rotina mensal. Inclusive, para quem é meu aluno do Social Media Estratégico, lá dentro tem uma planilha com checklist das atividades que você precisa fazer diariamente, mensalmente. Com isso você não fica perdido, tá? Você consegue saber o que você precisa fazer em cada dia, em cada hora do dia, né, digamos assim, e você vai dando um check. Com isso você consegue ter mais tempo para você prospectar, para você ganhar mais dinheiro, atender mais clientes, tá? Então, basicamente, gente, primeiro, vamos começar de fato agora no conteúdo. O que eu faço? Vou falar de mim. O que eu faço? O que eu comecei a fazer que realmente começou a mudar a minha rotina, as minhas tarefas? O que eu comecei a fazer que eu comecei a me sentir mais produtivo? Eu comecei a ter mais resultados, digamos assim. E isso é muito simples. Eu comprei um caderninho, tá? Pode ser qualquer caderno, uma planilha no Excel, qualquer coisa, uma coisa bem básica. E eu comecei a anotar todas as tarefas que eu preciso fazer, tanto tarefas pessoais quanto tarefas do trabalho, tá? Isso me ajudou demais a ser muito mais produtivo. Não é só isso, vou falar muito mais coisas, mas isso é o começo. Se você não começar por isso, se você não tiver isso, que é o básico do básico do básico, você não vai conseguir passar adiante nesses exercícios que eu vou passar para vocês fazerem, tá? Então, o que eu fiz? Geralmente, um dia antes, né? Por exemplo, eu quero organizar a minha rotina, as minhas atividades de quarta-feira. E isso pode ser atividades pessoais ou do trabalho. O que eu faço? Terça-feira à noite, geralmente, eu pego e começo a anotar tudo que eu tenho que fazer no dia seguinte. Por quê? Porque no dia seguinte, quando eu chegar no dia seguinte, eu já vou bater o olho e já vou falar, poxa, tem que fazer isso. E vou fazendo, e principalmente eu vou dando check, vou riscando. Não existe melhor sensação do que você conseguir riscar uma meta que você fez no seu caderno. Isso é maravilhoso, tá? Isso é uma sensação ótima, é muito, muito bom. Quando você começa a escrever suas metas e visualizar e anotar e riscar, você vai ver que você está fazendo muita coisa. Acontece que
a gente chega no final do dia e fala: meu Deus, eu não consegui fazer nada, não fui produtivo, meu dia passou, acabou e eu não fiz nada. Na verdade, não é que você não fez nada, a verdade é que você não anota o que você faz muita coisa, mas você não anota e você faz as coisas fora da ordem que deveriam ser feitas. Por isso que no final do dia tem aquela sensação de não conseguir ter feito nada. Na verdade, você apenas fez coisas que talvez poderiam ter esperado mais um pouquinho e colocasse as coisas principais no começo, tá? Agora, falando de social media, digamos assim, como é que um social media então consegue organizar a sua rotina para atender mais clientes? Geralmente, quer ingressar nesse mercado de social media, você trabalha sozinho, quero acreditar eu, você não tem ninguém, você não tem equipe, você não tem pessoas que te ajudem, tá? Se tiver, são algumas pessoas. Como é que você faz então para atender 5, 6 clientes? Normalmente um social media sozinho consegue atender no máximo 4, 5. Eu acho bem difícil você atender mais do que isso. Por quê? Porque acaba não sendo saudável, tanto para você quanto para o seu cliente. Lembrando que 5 clientes administrando completo as redes sociais, tá? Você com certeza pode pegar trabalhos por fora, que são pequenos trabalhos sem ser gestão de redes sociais, que aí você consegue fazer em menos tempo e dá para fazer de boa, tá? Mas como é que você faz então para atender 5 clientes, levando em conta que os meus alunos eu ensino e bato na tecla de cada contrato ser cobrado R$ 1.500 a R$ 2.000? Faz as contas, se você atender 5 clientes cobrando R$ 1.500, você vai ter um faturamento aí no final do mês de aproximadamente R$ 7.500 por mês. Isso tá bom para você ou não? Mudaria a sua vida ganhar R$ 7.500 por mês hoje? Isso daqui é totalmente possível, só você fazendo, tá? Agora, se você quiser escalar e contratar pessoas para te ajudar, você consegue aumentar muito mais isso, beleza? Mas vamos lá. Como é que você faz então para ter uma rotina bem definida? Tem que pensar da seguinte forma: você tem que planejar a sua rotina diária, como eu havia falado, e a sua rotina mensal, tá? Você não vai conseguir ter uma boa gestão dos seus clientes, você não vai conseguir otimizar o seu tempo se você não tiver uma rotina pré-estabelecida. Eu costumo dizer que cada cliente tem que ocupar em torno de 1 hora a 1h30 do seu dia, tá? Toma cuidado para você não perder ali 3 horas em cada cliente por dia, até porque se você fizer isso, você não vai conseguir ter tempo para você, tá? E isso não é o que eu espero. Então, se você separar ali todos os dias 1 hora ou até 1h30 para você conseguir se dedicar exclusivamente para um cliente, ótimo, tá? Com isso que eu vou te passar agora, é totalmente possível. Por quê? A sua rotina diária, ele vai englobar alguns aspectos que você vai estar fazendo todos os dias as mesmas tarefas. Então, se você separar 1 hora do seu dia para esse cliente e fazer esse passo a passo que eu te passar, você vai conseguir atender aí 5, 6 clientes de boa por mês, tá? Você vai conseguir fazer um bom trabalho, muito bem. Então, a primeira coisa que você vai fazer quando você acorda, você tem que, cara, é um erro, tá? Eu particularmente gosto de acordar cedo. Eu gosto de acordar cedo para ler a Bíblia, para ler um livro, para tomar um café, para exercitar minha cabeça, para depois sim começar a pensar. Eu costumo acordar aí 4, 5 da manhã, não é todo dia que eu consigo, mas é uma coisa minha que eu gosto bastante. Eu acho que eu consigo ser muito produtivo cedo. Já estudei bastante cedo também. Ou seja, eu acho que assim, a gente pode descansar? Pode, mas se você conseguir adiantar 1 hora do que você acorda e acordar 1 hora mais cedo, para você conseguir investir na sua cabeça, não no seu trabalho necessariamente. Você pode até mesmo fazer um curso, ler alguma coisa, mas cara, invista na sua cabeça, tá? Eu gosto bastante de acordar e de ler a Bíblia, de orar. Por quê? Porque eu sei que se eu faço isso, o meu dia ele flui melhor. Então vai ser talvez 1 hora ali que eu vou abrir mão do meu sono, mas em contrapartida eu vou começar o dia melhor, tá? Eu vou começar o dia com a cabeça melhor. E não tem nada melhor do que você começar o dia bem, né? Por exemplo, tem dia, hoje mesmo eu comecei o dia um pouco irritado, estressado,
e parece que as coisas travam, né? Quando você está um pouco irritado, estressado, você não consegue produzir as coisas bem. Por quê? Porque isso atrapalha, né? Então, quando você começa o dia bem, por exemplo, o que você tem que fazer para começar o dia bem? Isso mesmo antes de trabalhar, tá, gente? Cara, se faz bem para você, faz academia, faz esteira, vai caminhar, vai tomar um banho, vai comer, vai tomar café, lê um livro, investe na sua cabeça, faz algum curso, investe em você, tá? Para que depois sim você comece a trabalhar. E o mais importante, a rotina engloba horários fixados de trabalho. Eu, por exemplo, eu tenho meu horário fixado de trabalho, das 8 às 5h30. Dificilmente eu trabalho até mais tarde e dificilmente eu trabalho mais cedo. Eu gosto bastante de acordar cedo, ficar pesquisando, faz parte do meu trabalho, né? Mas você, como social media, eu acho que você precisa impor limites, até mesmo para os seus clientes saberem que você tem limite de atendimento, porque senão as pessoas vão começar a te chamar de noite, de madrugada, de sábado, de domingo, e elas vão querer atendimento em qualquer horário, e na verdade não é assim, tá? Sabe por que eu tô falando isso? Porque se você pensa, mas eu sou social media, agora eu posso trabalhar da minha casa, posso trabalhar de qualquer lugar, posso trabalhar do meu sofá, da minha cama. Cara, toma cuidado, aí pode ser uma armadilha para você mesmo. Por quê? Porque se você não estabelecer uma rotina de trabalho, se você não estabelecer, por exemplo, eu trabalho da minha casa, mas eu vou ter o meu canto de trabalho, eu tenho meu escritório aqui no meu quarto, ou então eu tenho uma mesa aqui que eu vou poder conectar meu computador, eu vou sentar, eu vou focar, eu vou começar a trabalhar às 9 da manhã e eu pretendo acabar de trabalhar às 5 da tarde. Se você não estabelecer isso como meta de vida, você vai se ver trabalhando às 5 da manhã, você vai se ver trabalhando às 8 da noite, você vai se ver atendendo o telefone de sábado, você vai se ver trabalhando de feriado. Cara, isso não é saudável. Você vai falar assim, poxa, mas parece que quando eu trabalhava numa empresa CLT, parece que eu tinha mais liberdade de vida do que agora. Acontece isso porque você não estabeleceu a sua própria regra, tá? Então, a rotina já começa por aí. Você acordar mais cedo, fazer alguma coisa que você gosta, distrair sua cabeça, você meio que começar a pensar, começar a raciocinar, né? E depois você começa a trabalhar no tempo que você estabeleceu. Fechou? Por quê? Porque se você não faz isso, você sempre vai ficar procrastinando. Você vai ser aquela pessoa que trabalha de casa, vai ficar ali com o Netflix ligado e com o telefone do lado. Ah, preciso fazer uma demanda. Ah, mas eu preciso assistir a minha série primeiro. Se eu não assistir essa série, eu não faço. Ah, preciso fazer minha demanda. Não, agora eu preciso passar essa fase do meu videogame, senão eu não vou. Gente, desculpa, mas você não vai conseguir chegar longe sendo assim, tá? Profissional é profissional. Você tem que abrir mão de algumas coisas, sim. E outra, se você não é um profissional, você não vai conseguir entregar bons resultados para o seu cliente. Consequentemente, o seu cliente não vai ficar feliz com você. E um cliente insatisfeito, ele vai falar mal de você, não vai querer renovar com você. E é muito ruim, tá? Porque se você consegue satisfazer o cliente, entregar algo a mais que você prometeu para o cliente, ele pode até mesmo te indicar outras pessoas. Beleza? Então, seja um profissional que entregue sempre a mais do que você promete. Não trabalhar de graça, mas sempre entregar resultados mais altos. Resultados mais altos, tá? E vamos lá. Então, a segunda coisa que você precisa fazer depois de estabelecer isso, você precisa começar a pensar na distribuição das redes sociais daquele dia, tá? Então, por exemplo, o que vai... Então, hoje quarta-feira, amanhã. O que vai sair, quais são os posts de quarta-feira de amanhã? O que eu vou ter que planejar? O que eu não posso esquecer? O que eu não posso faltar? O que eu tenho que fazer em relação às redes sociais? Tá? Você tem que garantir que tudo vai sair certo. Você precisa garantir que tudo vai sair certo. Lembra-se, vai ter 1 hora e meia para cada cliente. E já começa aqui as tarefas. Você precisa pensar nas redes sociais do cliente, o que vai ser postado naquele dia, beleza? Você vai ter que pensar... você vai ter que verificar também as postagens da semana. Por exemplo, segunda-feira começou hoje, eu vou ver o que vai dar certo hoje, o que vai ser postado hoje, e eu posso até mesmo já verificar todas as postagens que está programada para a semana, tá? Então ali uma coisa, você vai gastar 10 minutos, não precisa ficar ali 3 dias em cima disso, não. Você vai só se certificar se está tudo certo, beleza? Criação de conteúdo, criar conteúdo do dia, ou então você planejar para criar o conteúdo da semana. Aqui vai uma dica extra que eu dou para vocês.
tá? Eu, particularmente, na prática, não gosto de criar conteúdo no dia para ser postado no dia. Sabe por quê? Porque vai que acontece alguma coisa, vai que eu preciso sair, vai que eu tenho alguma reunião, vai que minha internet cai, sei lá, some, vai que meu computador quebra, vai que eu não consigo ter tempo hábil de fazer. Eu vou deixar o cliente sem postar? Eu vou deixar ele na mão? Ou então, pior ainda, se eu estou vendo que eu não vou conseguir fazer, eu faço de qualquer jeito só para cumprir tabela, e na verdade não é assim que a gente espera. Então, o que você pode fazer? Tire um dia na semana para você produzir conteúdo para os clientes da próxima quinzena. Produz conteúdos para 15 dias, para um mês. Assim você desafoga, tá? Isso é uma dica muito boa que a gente começou a implementar aqui faz muito tempo, porque a gente percebeu que fazer conteúdo para postar hoje e fazer conteúdo hoje, postar hoje não dá certo. Nunca deu certo. E sempre a qualidade do conteúdo sai muito ruim, tá? Então, faça conteúdo para 2 dias na semana, que seja, produz conteúdo por mês, tá? Aí você já agenda tudo. Olha só o que você vai fazer. Você vai livrar você de fazer conteúdo todo dia. O seu dia vai render muito mais. A sua rotina vai ser muito menos desgastante. Quem faz isso aqui já atualmente, manda aqui nos comentários. Vocês entenderam a importância de você determinar rotinas para cada dia na semana? É extremamente importante, tá? Depois que você fizer isso, você vai começar a criar o conteúdo de fato, tá? Você pode separar ali, ó. Você pode criar o conteúdo, né? Você pode, como eu falei, pegar um dia ali na semana e fazer conteúdo para 15 dias. Conteúdo, quando eu falo conteúdo, gente, é conteúdo, tanto o conteúdo quanto o design do conteúdo, né? Deixar o conteúdo, o post realmente prontinho para ser postado, tá? Aí o que você vai fazer? Você vai conferir se esses conteúdos estão agendados, né? Você pode também, nessa 1 horinha que você vai separar por dia para os seus clientes, verificar as métricas, né? Você vai falar, poxa, qual desses conteúdos aqui estão indo melhores? Você vai analisar a métrica, você não vai simplesmente produzir conteúdo nas cegas. Por quê? Porque você, sendo um social media inteligente, né, e estratégico, você vai fazer as coisas que mais funcionam. Então, por exemplo, se eu estou vendo que algum determinado post ou conteúdo está indo melhor que os outros, o que eu faço? Eu vou começar a fazer mais daquele mesmo conteúdo. Não fazer a mesma coisa, mas eu vou começar a pegar conteúdos e fazer de maneira parecida, fazer o formato parecido, o design parecido, o mesmo assunto, o mesmo tema, porque eu percebi que os seguidores têm maior aceitação sobre isso. Então você vai ter que parar um tempo ali para analisar as métricas, tá? Não adianta você não ter análise de métrica, não ter um controle sobre o que você faz, tá? Você vai estar trabalhando vendado no escuro, isso é uma coisa horrível, tá? Você vai ter que separar também um tempinho ali, essa 1 horinha, para poder interagir com os seguidores. O que é interagir com os seguidores, Renato? É responder os comentários dos posts, responder os directs, responder os stories, né? Mas aí você fala, mas muita gente fala que social media não responde comentário, social media não responde direct. Isso não é trabalho de um social media. Gente, eu acho que social media tem que fazer tudo, tá? Porque quanto mais você oferece de serviço para o cliente, quanto mais você deixa o cliente, como eu posso dizer, mais tranquilo, ele não precisa fazer nada, você faz tudo, mais você consegue cobrar, mais tarefa você vai ter, porém, mais você cobra por isso. Então, eu particularmente acho sim que o social media precisa responder os seguidores. Até porque, quando você responde os seguidores, você começa a interagir no mundo real com eles. Você começa a conversar, você começa a entender o que as pessoas querem, o que as pessoas pensam. E geralmente, eu, por exemplo, eu sempre separo, assim que possível, algum tempo do meu dia para estar conversando com o pessoal aqui no WhatsApp, para estar respondendo algumas pessoas no direct, para estar vendo os comentários, porque eu poderia muito bem pagar uma pessoa para fazer isso, e de fato tem uma pessoa que faz isso, mas eu sempre estou de olho, eu sempre respondo quando eu posso. Por quê? Porque eu sei que se eu estiver ativo nisso, eu vou estar sempre
eu vou estar sempre tendo ideias novas de conteúdo, ideias novas de vídeo, ideias novas de futuros cursos, ideias novas do que as pessoas estão precisando, sabe? Eu acho que assim, se você abre mão disso, acaba meio que deixando um buraco muito grande. Você acaba se desconectando da sua audiência. E como é que você vai entender o que as pessoas querem se você não está ali respondendo elas, né? Então, nada melhor do que você, sim, responder as pessoas. Separa um pouco do teu tempo, alguns minutos do teu tempo para responder os clientes do teu cliente, beleza? Uma outra coisa também que eu acho que é super válida você separar ali é alguns minutinhos para a criação dos stories. Fazer algumas sequências de stories é super importante. Beleza, você entendeu então que você tem que fazer essas coisas, só que não para por aí a sua rotina diária. Lembrando que você tem 1 hora, 1h30, então nesse meio tempo você tem mais tempo para encaixar mais algumas coisinhas que eu vou te falar. Você precisa estar sempre que possível. Por exemplo, você viu que teve uma ação, uma estratégia que você fez que, cara, deu super certo. Tipo assim, eu fiz um post aqui que deu muito bom, teve muito engajamento, curtida, comentário e tal. Manda para o cliente, separa e evidencia o resultado para o cliente. Por quê? Falando isso, por que você tem que fazer isso? Porque, gente, o cliente, ele não tem o mesmo conhecimento que você. Ele não sabe muitas das vezes sobre rede social, ele nem sabe ver métrica. E ele acha que está tudo indo normal, que você está fazendo o básico ali, que está dando, sei lá, entende? Então, sempre que possível, você separa os melhores posts, as melhores coisas da semana e passa para o cliente. Fala assim, fulano, olha só que legal, a gente fez isso, e olha só o resultado que deu. E olha só o resultado que teve. O cara vai ficar feliz. Ele vai falar, poxa, realmente, né? Tipo, muito bom, parabéns. Ele vai falar assim, caramba, ele está fazendo um trabalho muito bom. Né? Então, isso é interessante, você sempre evidenciar os resultados. Por exemplo, essa semana aqui eu consegui produzir 50 conteúdos, consegui fazer uma estratégia e a gente conseguiu atrair X clientes novos. Manda para o cliente, fala, fulano de tal, olha só, essa semana aqui que a gente fez isso. Sabe? Aí o cliente vai pensar, caramba, ele realmente trabalha, ele realmente produz bastante, ele realmente se dedica, ele realmente está engajado em fazer o negócio dar certo. Olha só, você como cliente, o que você pensaria? Mais ou menos isso, né? Você tem que sempre se colocar no lugar do cliente. Por exemplo, o que o cliente vai pensar? O que o cliente vai achar? Porque se você consegue fazer o cliente ficar feliz, cara, isso é perfeito. O cara, ele vai simplesmente te amar, ele vai querer que você continue trabalhando com ele, ele vai realmente te indicar para outras pessoas e ele vai ser um cliente satisfeito, tá? Então sempre pense em como você deixar o seu cliente mais satisfeito. E nessa rotina diária você nunca deixa de lado a prospecção de novos clientes, beleza? Porque assim, você pode até falar para mim, Renato, eu já tenho 3, 4 clientes, não vou mais prospectar cliente não, vou esperar mais uns 3 meses, aí eu volto a prospectar cliente. Não faz isso. Você vai dar um tiro no seu pé. Por quê? Cliente não é igual a um casamento. Casamento, você casa com uma pessoa para nunca separar, né? Pelo menos essa deveria ser a intenção, né, de um casamento, casar para não se separar. Porém, a gente acaba achando que os nossos clientes é uma aliança de casamento, e não é, porque uma hora ou outra, cedo ou tarde, você não vai mais trabalhar para ele, ou então ele não vai mais trabalhar para você, vocês não terão mais parceria, tá? Isso porque, mas ele, cara, a gente se dá tão bem hoje, mas assim, às vezes você está num momento diferente, você está crescendo muito rápido e ele ficou para trás, ou então ele cresceu muito rápido e você ficou para trás, vai chegar um ponto que vocês não vão trabalhar mais junto, tá? E se você não tiver uma prospecção diária ali com sempre novos clientes entrando, ou então novos clientes disponíveis para você poder atender, você vai ficar sempre refém dos mesmos e vai chegar uma hora que esses clientes vão te deixar na mão e você vai ficar chupando o dedo, tá? E não é isso também que eu quero para você. Então, você vê que nesse período de 1 hora, 1h30, você tem bastante tarefa para você executar diariamente, tá? Se você conseguir executar diariamente tudo o que eu falei para você, você não vai gastar mais que 1 hora, 1h30 e vai conseguir fazer tudo que deve ser feito para o cliente. Claro que vai ter um dia ou outro na semana que você vai ter que se dedicar mais tempo para criar conteúdo, para pensar, para buscar referência, para fazer estratégia, para talvez
editar um vídeo, que seja, vai. Mas basicamente a rotina diária para manter um gerenciamento funcionando é essa que eu te passei, beleza? Agora existe uma rotina mensal que você pode fazer isso apenas 1 a 2 vezes por mês, não tem que ser feito todos os dias, tá bom? O que é uma rotina mensal? É você entregar um relatório para o cliente do mês, por exemplo. Como eu falei, você tem que evidenciar resultado, né? Então você precisa mostrar, poxa, olha, nesse mês a gente fez isso. A gente conseguiu postar x, o número de engajamento foi x, a gente conseguiu mais x clientes, mais x seguidores, a gente conseguiu atrair mais x pessoas para sua loja, a gente conseguiu crescer x, e o próximo, aí você pode até fazer esse crescimento desse mês e fazer um crescimento planejado para o próximo mês. Fala assim, ó, a gente cresceu tantos por cento esse mês e o próximo mês a gente vai planejar crescer mais tanto. Isso daí é um diferencial, tá? Se eu fosse o cliente e contratasse um social media e ele fizesse isso para mim, eu falaria, nossa, que legal, realmente a pessoa ela tá engajada comigo, né? Ela tá realmente comprometida. Quem de vocês faz isso, tá? Fala aqui para mim, quem de vocês mostra relatórios mensais para o cliente dessa forma? Escreve aqui nos comentários, tá bom? Uma outra coisa que você vai ter que fazer é fazer 1 ou 2 reuniões por mês com o cliente, tá? Isso daqui também é imprescindível, você não pode deixar de fazer isso. Faça pelo Zoom, marca ali uma reunião, uma videochamada que seja. Por que reunião, Renato? Se a gente já conversou no briefing, já entendi tudo o que ele precisa. Gente, é necessário você sempre, a cada 1 mês pelo menos, conversar novamente com o seu cliente. Por quê? Porque as coisas mudam, estratégias mudam, tem algum imprevisto que tem que ser corrigido, ou seja, sempre é bom conversar com o cliente para estar ajustando o percurso, tá? Então é interessante você marcar pelo menos de 1 a 2 reuniões mensais com o cliente, pode ser uma reunião quinzenal ou então uma reunião mensal, tá? Isso daqui é extremamente importante, tá? Não deixa de fazer isso. Uma outra coisa que você vai ter que se preocupar na rotina mensal é na criação do tráfego pago, criação das campanhas. Então, por exemplo, você vai ter que se planejar, ó, próximo mês, sei lá, o dia dos namorados está chegando, então o mês que vem é dia dos namorados. A gente precisa conversar, fazer uma reunião para ajustar qual ação que a gente vai fazer para o dia dos namorados. A gente vai vender, fazer alguma promoção, vai ter alguma ação, algum evento, algum desconto, o que seja. Ou seja, é uma coisa que vai ter que entrar na sua rotina mensal, sempre conversar para discutir, a gente vai fazer esse mês aqui, agora o próximo mês campanha para fazer isso, campanha para aquilo, a gente vai focar agora estratégia de crescimento, estratégia de venda, entendeu? Então sempre é interessante você tá fazendo isso, tá? Sempre também montar, tá atento aos calendários editoriais, você tá atento também na distribuição das demandas, por exemplo, você trabalha com uma equipe, então você não trabalha sozinho, então sempre que vira o mês, fala assim, fulano de tal, chama a sua equipe e fala, ó, fulano, esse mês aqui a gente vai chegar nesse ponto, então você vai ficar com isso, com aquilo, entendeu? Fazendo isso, eu tenho certeza que a sua rotina e o seu trabalho vai ser muito mais tranquilo, você vai conseguir ter muito mais prazer em fazer isso, você vai conseguir ver resultado, por quê? Porque automaticamente você otimizando o seu tempo, você terá mais tempo livre para você ir atrás de novos clientes, para você ter tempo livre para você até mesmo descansar, para você curtir um pouco também, não só trabalhar, você ganha dinheiro, mas também você curte, tá? Então a rotina de um social media tem que ser implementada, não tem como você trabalhar de qualquer forma, tá? Então essa é a rotina que eu acho que é válida e essencial para um social media poder ter segurança e calma para trabalhar. E caso você queira ter isso mais detalhado, aprender o passo a passo, ter acesso às planilhas, aos documentos, a muito mais conteúdo do que esse, né? O passo a passo de fato para você conseguir ganhar aí 5 a 10 mil reais por mês como social media, eu te convido a você fazer parte do treinamento social media estratégico, tá? O link está na minha bio, ou então você pode chamar a gente pelo direct e já entrar para dentro e começar a usufruir desse treinamento incrível, beleza? Então quem tem interesse de cair para dentro, só tomar uma atitude, beleza? Ou então você pode também esperar mais 1, 2 anos e continuar com a sua vida e nada vai mudar e tá tudo bem,
tá? A única pessoa que vai ser prejudicada nisso é você. Beleza? Estou aqui para te ajudar, para pegar na sua mão e fazer você ter resultado rápido. É nóis. Muito obrigado por vocês terem assistido aqui comigo e até mais. Tchau, tchau.